Tem aqui meus contatos, para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube aí que agora anda meio parado, que eu não tenho mais tanto tempo para ficar gravando vídeo, mas tem bastante coisa lá que eu já gravei de coisas da Nokia, ensinando um passo a passo, e enfim, de várias coisas lá. Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade lá para conhecer, né? E aqui tem o meu e-mail, tem o meu LinkedIn, no final da apresentação tem o meu WhatsApp lá também, então fiquem à vontade aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato, beleza? Bom, pessoal, então, falando um pouco aí da Nokia, né? Como eu já expliquei anteriormente, desde a década de 90, tinha Alcatel, tinha Lucent, aí depois fundiram, né, virando Alcatel Lucent, e aí em 2014, 2015, mais ou menos, foi quando a Nokia comprou. A Nokia já era muito forte, né, nessa parte de rádio e wireless e tudo mais, e aí ele acabou comprando a Alcatel Lucent, virou tudo Nokia, e aí veio o portfólio aí da Nokia toda essa parte de acesso, que a Alcatel, ela era muito forte, né, e enfim, são os mesmos equipamentos aí até hoje, tá? Então, a Nokia, ela atualmente, né, líder de mercado na parte de XGS-PON, que seria o 10 GB simétrico, né, o 10 GB up, 10 GB down aí, e é o segundo líder aí em GPON fora da China, né, porque, obviamente, na China lá é Huawei e todas as outras marcas aí chinesas, né, mas, então, a Nokia tem atualmente aí mais de 85 milhões de usuários aí, mais ou menos, tá, no mundo inteiro. E acaba sendo que um parceiro das grandes operadoras de forma, entre aspas, confiável, né? Porque, pelo fato de a Nokia é uma empresa finlandesa, né? Da Finlândia, então não tem nenhum tipo de atrito comercial, né? E tudo mais, então, enfim, isso aí acaba facilitando. A Nokia tem sempre a questão muito forte de evolução, né, das tecnologias, então uma divisão dentro da Nokia, né, chamada de Bell Labs, né, ou Bell Labs. Essa divisão aqui, ela é detentora de diversas patentes aí famosas no mercado, inclusive a patente do transistor, patente do MP3, diversas patentes aí, é tudo desse Bell Labs aqui, tá, que é uma divisão hoje dentro da Nokia. Então, tem uma parte de desenvolvimento muito forte. A maioria dos engenheiros aí do Bell Labs é o pessoal do ITUT, do I3E, basicamente o pessoal que criam as normas, que regulamentam as normas e por aí vai. Então, o equipamento da Nokia, ele sempre vai seguir dentro das normas e é como se fosse um equipamento modelo dos caras. Obviamente que isso não onera, né, o equipamento, como todo equipamento eletrônico tem, às vezes algum bug, alguma coisa, que os caras provavelmente corrigem através de software, alguma coisa assim, tá? Então, tem a questão aí também do SDAN, né, a abreviação aqui, né, do Software Defined Access Network, que a evolução da rede, né, como a rede de acesso tem essa evolução na parte mais de software e, enfim, virtualização, cloud e tudo mais, tá? Então, tem até o link aqui, depois se vocês quiserem ver melhor, tá? Enfim, então essa é uma breve explicação aí, né, da Nokia. E só por último, falando desse processador Kilion, é um processador recentemente lançado aí pela Nokia, é um processador proprietário da Nokia, até é desenvolvido e fabricado pela própria Nokia, e ele visa ter uma melhor performance na parte de, por exemplo, GPON e tudo mais, e ela tem baixa latência, tem menor consumo de energia e por aí vai, tá? Então é um processador aí que vem forte nas placas mais novas, tá? E é um processador proprietário. O Alan está perguntando quantas OLTs eu consigo virtualizar. Cara, então, vai ter uma parte aqui que eu vou explicar melhor dessa parte do SDAN aqui. Acho que a gente pode falar desse assunto mais lá na frente, que é mais claro. Mas, assim, a ideia da Nokia é que você vai ter, por exemplo, uma atualização de software, né? O hardware vai ser o mesmo da OLT, então, todos vocês aí que já têm uma OLT da Nokia, você vai continuar utilizando esse mesmo hardware, só vai instalar uma nova versão de software lá, e aí, a partir dessa nova versão de software, você vai conseguir virtualizar a caixa, né? Então, teoricamente, né, só
adiantando um pouco aí, respondendo a sua pergunta, teoricamente, quantas OLTs você tiver na sua rede, você consegue virtualizar ela, porque é a versão de software que é instalada lá nela, beleza? Mas mais para frente a gente pode voltar nesse tópico aí melhor. Bom, então, começando aqui a falar, né, da linha 7360FX. Essa linha 7360FX, ela foi lançada, era Alcatel Lucent ainda, né, foi lançada em 2010, tá? Então, é um equipamento aí que já tem 11 anos desde o seu lançamento, tá? Então, hoje, os provedores, né, tem muito provedor que cada vez mais está utilizando o Nokia, está conhecendo, né, tem ouvido falar da Nokia e tal, mas a verdade é essa, que esse equipamento, essa linha, né, 7360, ela já é utilizada há muito tempo, né, ela já, dentro das grandes operadoras aí, já tem há um bom tempo esses equipamentos rodando, é que somente de uns 3, 4 anos para cá, que começou a ser viabilizado esses equipamentos para os ISPs, né? Porque até então era muito inacessível, questão de preço e tudo mais. Então, somente de uns 3, 4 anos para cá, que os caras conseguiram aí viabilizar e os ISPs começaram a utilizar e começaram a gostar e tal. Então, assim, só para vocês terem uma noção mais ou menos, da última vez que eu vi, metade da planta, metade não, 70% da planta da Vivo roda tudo Nokia, tá? Do Vivo Fibra lá e tudo mais, tem OLTs da Nokia, tá? Então, é mais ou menos 70% da planta da Vivo e 90% da planta da Oi é tudo Nokia também, tá? Então, e aí tem dentro da TIM, da NET e por aí vai, tem em bem menos escala, né? Então, são equipamentos que já rodam aí dentro das grandes operadoras há um bom tempo, tá? Então, são equipamentos já consolidados e tudo mais. E desde que viabilizou para os ISPs aí, só eu lá na DPR, por exemplo, já cheguei a atender mais de 60, 70 provedores lá só com Nokia, tá? Então, hoje, obviamente, esse número já deve ter crescido para caramba, mas é isso, é uma ferramenta que, no geral, uma plataforma que, no geral, ela é bem estável e, pelo fato das grandes operadoras já utilizarem também, já tem muita coisa homologada, né? Bom, então falando da linha 7360, a gente tem 3 modelos de chassis, né? A gente tem o FX4, o FX8 e o FX16. Obviamente que esse número representa a quantidade de slots que ela tem, né? Então, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar, ó. Então, se vocês olharem aqui, né, começando do FX4, que é o menor aí, né, essas 3 placas aqui para baixo, né, são placas controladoras, tudo, então a gente não conta esses slots. Ela tem 4 slots de linha, né, então você pode colocar 4 placas, por exemplo, 4 placas GPON, 4 placas de XGS-PON, pode colocar, enfim, serviços, multisserviços aqui também. Então, quero colocar uma placa GPON, uma placa de XGS, uma placa de ponto a ponto, enfim, que é o caso aqui dessa imagem, por exemplo, tá vendo que tem placas misturadas aqui de diversos serviços aí na mesma caixa, tá? Então, aqui você tem 4 slots, o FX8, né? Então, 8 slots contando daqui para cima, e o FX16, o bastidor é maior, né? Inclusive, ele é de 21 polegadas, os outros são de 19, tá? Ele é em pé, tá? E ele tem 16 slots aqui de linha, beleza? Todas as placas, pessoal, tanto do FX4, desde o FX4 até o FX16, elas são intercambiáveis, tá? O que isso significa? Que você pode usar a mesma placa, é o mesmo tamanho de placa, é a mesma placa que você pode espetar no FX4, é a mesma que vai no FX16 e a mesma que vai no FX8, tá? Então, isso facilita muito a questão de você ter estoque, placas sobressalentes e tudo mais. Você consegue, enfim, utilizar, se você tem vários chassis de diversos tamanhos, você consegue utilizar mesmas placas em diversos chassis aí, tá bom? Bom, então a capacidade, essas OLTs, né, esses chassis aqui, eles possuem a mesma capacidade de velocidade, de backplane e tudo mais, tá? Independente do tamanho deles, como eu falei, a estrutura é a mesma, tá? Então, o FX ele tem uma capacidade total aí do backplane dela, né, de velocidade do backplane dela de 10.4 terabits por segundo, tá? E 2.6 terabits por segundo de switch matrix, que seria de comutação de pacotes aí por segundo,
tá? Então, é um equipamento bem robusto mesmo, já está preparado para todas essas tecnologias aqui, né? Inclusive até o EPON aqui, mas hoje em dia acho que quase ninguém mais usa EPON. Mas, enfim, GPON, XGS-PON, Multipon e o TWDM-PON, né? Que seria ainda um passo depois ainda do XGS-PON e por aí vai, né? Então, você consegue agregar vários serviços na mesma caixa, tá? Como eu falei, basta você espetar uma placa aqui, espetou a placa GPON, beleza, você tem lá o seu serviço GPON, espetou uma placa ponto a ponto, uma placa de XGS, uma placa Multipon, enfim, tem diversas placas aí que basta você espetar nela e consegue sair fornecendo esse tipo de serviço, tá? Então, é um equipamento bem, não só robusto, mas ele é bem versátil também, no sentido de que você não precisa ficar trocando o chassi depois de um tempo, né? Então, hoje, se você adquire um chassi da Nokia, você tranquilamente consegue ainda utilizar o mesmo chassi para mais uns 10 anos para frente aí, tranquilamente, tá? Não só utilizando essa questão física, né, das placas e tal, mas como eu mencionei no começo, já prevendo essa evolução da virtualização e tudo mais, basta instalar o software aqui e pronto, você consegue continuar usando o mesmo chassi, né? Então, isso aí é um ponto muito positivo, porque evita você ter que ficar tendo gasto se, de repente, você tem um crescimento muito legal aí na sua rede, ou, de repente, né, quer expandir a sua rede aí, né? Você consegue tranquilamente utilizar o mesmo chassi aí por bastante tempo, tá? E aqui a gente tem uma capacidade, dependendo da configuração, obviamente, das placas, né? A gente consegue chegar a uma velocidade de 800 gigabits por segundo de uplink, tá? Então, se você quiser, e isso, obviamente, é fechando um lag, né? Um link aggregation aqui, mas você, utilizando duas controladoras e tal, capacidade máxima atualmente que você consegue chegar em 800 gigabits por segundo, quase 1 tera de uplink, né? Então, é um equipamento realmente que você consegue ainda escalar ele bastante e não tá para brincadeira, não. Beleza? Bom, e aí falando um pouco, então, quais são os diferenciais, né, da OLT da Nokia, o que ela tem aí de diferencial, além dessas coisas aí que eu falei. A primeira coisa é a questão do suporte a protocolos de roteamento Layer 3, tá? Então, pouca gente sabe, mas a OLT da Nokia ela tem sim capacidades de rodar os protocolos de roteamento, como RIP, OSPF, BGP, ISIS e por aí vai, né? Suporte de camada Layer 2,5, né? O MPLS também, você consegue configurar dentro dessas caixas. Obviamente que a OLT ela não é um roteador dedicado, né? Ela não é um Cisco, um Juniper que só vai fazer isso. Ela tem todas as funções de uma OLT, né? E, além disso, ela tem ainda essas funções de roteamento, de falar dos protocolos de roteamento e tudo mais. Então, obviamente, se você comparar com o roteador, a capacidade dela é bem menor, né? Então, só para você ter uma noção, por exemplo, falando de BGP aqui, a OLT ela tem a capacidade para divulgar aí 16 mil rotas no IPv4, só IPv4, e 8 mil rotas no IPv6, né? Então, não é muita coisa, né? Você fala, pô, BGP, 16 mil rotas e tal, é pouco, mas é isso. Ela tem as funções de roteamento, mas ela tem, assim, as suas limitações ali, tá? E funciona tranquilamente, tá, pessoal? Por exemplo, eu, quando ficava no Lab da Vivo lá, a gente fazia diversos testes de homologação, por exemplo, rodando MPLS e OSPF, ou MPLS e ISIS, tá? BGP eu, particularmente, nunca cheguei a configurar, mas a gente sabe que funciona, tá? Então, por exemplo, nas OLTs da Vivo, mas aí a Vivo é porque tem uma rede gigantesca, você pega aqui em São Paulo, por exemplo, né? Uma OLT, um FX16 desse aqui, né? Ele atende, às vezes, metade de uma rua, né? Porque tem muito prédio, muita coisa. Então, enfim, a demanda é muito alta, né? Então, na própria Vivo lá, eles utilizam, por exemplo, o MPLS e o SPF rodando em cima das OLTs da Nokia em armário de rua, tá? Então, eles conseguem criar lá uma topologia em anel para, enfim, se uma cair, a outra assume, e a divulgação das rotas e tudo mais, fechando vários túneis e tal. Então, é bem interessante porque já é provado que funciona tranquilo, então vocês podem ficar sossegados aí
quanto essa questão de, puta, fala que roda, mas não roda, né? Como às vezes tem determinados equipamentos tal, que às vezes os caras prometem uma coisa e não funciona, tal. Enfim, a gente sabe que tem muito disso daí, infelizmente, né? Então, aqui pode ficar sossegado, tá? Uma outra coisa, só voltando aqui um pouco no slide que eu não falei, o FX, falando dessa questão de quantidades aí, né? O FX4, pessoal, ele, considerando todo ele GPON, tá? Para facilitar aqui a nossa vida, considerando ele todo cheio de placas GPON, fazendo splitagem 1 para 128, ou seja, utilizando a capacidade máxima do equipamento. O FX4, ele é para 8.000 assinantes, tá? Então, fazendo splitagem 1 para 128, colocando as 4 placas GPON com 16 portas PON aqui, né? A Nokia não trabalha com placas GPON de 8 portas PON, somente com 16 portas PON para cima, tá? Então, tem placas de 16 portas PON e tem, mais recentemente, a placa com 32 portas PON, tá? Então, o FX4 ele é para 8.000 assinantes, o FX8 para 16.000 assinantes e o FX16 para 32.000 assinantes, beleza? E, como eu mencionei, né? Na Vivo, por exemplo, o cenário mais complexo aí que estava mais cheio, né? Foi um FX16, por exemplo, que estava rodando ali cerca de 12.000 clientes, mais ou menos, na OLT. Tá? Isso muito porque a Vivo ela faz 1 para 64, né? Ela não usa 1 para 128, tá? Então, ela estava ali 12, perto dos 16, então estava quase próximo do limite da OLT, segundo a topologia da Vivo, né? Então, já vi rodando aí dentro desses equipamentos até uns 12.000 clientes aí, e roda legal, tá? Bom, então, voltando aqui, né? Então, o diferencial um dos diferenciais aí da Nokia é justamente essa questão do suporte a protocolos de Layer 3. Opera com ONUs de outros fabricantes de forma nativa, tá? Então, aqui na Nokia você não tem nenhum tipo de... tem que fazer nenhum tipo de desbloqueio ou alguma mutreta lá para você poder subir o ONU de outros fabricantes. Não tem isso, tá? Aqui você já de forma nativamente, você espeta lá a ONU. Se a ONU ela está dentro dos padrões ali, consegue conversar através do OMCA e tudo mais, você vai conseguir fazer o provisionamento dela sem problema nenhum, tá? Então, isso também é uma das vantagens aí, que basta você espetar, saber configurar ela corretamente e consegue subir tranquilo, tá? Como eu já tinha mencionado, né, o único chassi, num único chassi aí você consegue agregar vários serviços, né? Então, por exemplo, você consegue fazer na própria caixa um LAN-to-LAN, ponto a ponto, colocar a placa de XGS PON para ter o 10 GB simétrico, né, o 10 GB up e 10 GB down, parte de GPON, parte de multipon, TWDM PON, enfim, você consegue simplesmente espeta a placa lá e começa a fornecer o serviço sem problema nenhum, tá? Um outro ponto é que não possui licenças para uso de ONU, tá? A caixa em si, a OLT em si, ela não tem nenhum tipo de licença que você precisa instalar, tá? O que acontece se você for comprar ONU de algum distribuidor oficial da Nokia, você vai ver lá nos orçamentos que sempre tem um preço de licença embutido, tá? Infelizmente, esse preço de licença é como se fosse algo virtual, entre aspas, assim, que o pessoal um subterfúgio que eles usam burocrático para poder mexer com margem de preço e tal, porque o preço do hardware, né, da ONU, por exemplo, eles não conseguem mexer tanto, aí eles colocam esse preço de software, porque aí é software, então consegue mexer nas margens de forma mais fácil, tá? Mas, assim, na prática, e até isso que eu estou falando, o pessoal não gosta muito que eu falo, mas, enfim, aqui eu não sou mais funcionário da Nokia, nem de nada, então eu estou passando a verdade para vocês, que é isso. Na prática, a gente não precisa de nenhum tipo de licença para uso de ONU, tá? Agora, se você for comprar as ONUs de forma nacional, você obrigatoriamente não tem como fugir, infelizmente, você vai ter que pagar lá um tipo de licença que é um negócio fictício lá, que eles criam lá, tá? E aí, a única coisa que você utiliza, né, na verdade, uma licença, seria para o software de gerência, que a gente vai falar dele no final, que é o AMS, né, o software de gerência da OLT. Aí sim, o AMS, você tem uma licença que você paga lá pela quantidade de ONUs e tudo mais, mas é uma licença única também, né? Então, você compra uma única vez,
e não tem essa necessidade de tipo, putz, ó, eu comprei uma licença para 1.000 ONUs e aí eu cresci a minha operação, agora eu estou com 5.000 ONUs, eu vou ter que comprar uma nova licença de novo. Não tem isso, tá? No caso, você compra uma única vez, comprou lá para 1.000 clientes, beleza, putz, ó, passou dos 1.000 clientes ali, só você solicitar lá para o seu distribuidor de Nokia uma nova licença e os caras da Nokia vão gerar essa licença lá e vão instalar para você de forma gratuita, sem problema nenhum, tá? Então, essa licença ela é única, você só adquire aí ela uma única vez, tá? O Alan falou, paga menos imposto sobre o frete, não tem ICMS a partir do software. Então, essas questões burocráticas aí que tem essas jogadas aí, né? As placas são tudo hot swap, né? Então você não precisa desligar o equipamento para fazer nenhum tipo de manutenção, nada. Se de repente, queimou uma placa ou, sei lá, preciso fazer uma mudança física aqui das fibras, tal, você pode com o equipamento manter ele ligado, tira só a placa ali que você precisa fazer manutenção, os outros continuam rodando tranquilamente. Então isso facilita demais aí a parte de manutenção dos equipamentos, tá? Então essa é uma parte bem boa, mais falando de manutenção, né? E a parte de alimentação, ela já é embutida no chassi, já tem uma redundância interna, tá? Então, você não tem aqui uma placa fonte, por exemplo, né? Você não tem aqui uma placa onde essa placa é a fonte do equipamento. Então, se de repente queimar essa placa fonte, você tem que trocar essa placa e tal. Aqui no caso da Nokia não tem isso, tá? A alimentação ela já é integrada no próprio chassi, tá? Então, e ela já é redundante, todas essas bolinhas, deixa eu dar um zoom aqui também, ó. Todas essas bolinhas pretas que vocês estão vendo aqui são fusíveis, né, de proteção. Se você sacar isso aqui, você vai ver que tem um fusível ali e tal, e são 3 fusíveis para cada alimentação, né? Você tem a alimentação A, alimentação B, então são 3 fusíveis para alimentação A e 3 fusíveis para alimentação B, tá? Você já tem toda essa parte de redundância de alimentação interna. Obviamente que a maioria do pessoal aí acaba ligando o banco de bateria direto no retificador, então o retificador já está, né, redundante, mas caso você queira fazer a redundância aqui direto na OLT, né, então pega o menos 48 aqui, liga lá no retificador e a outra ponta do menos 48 liga no banco de bateria ou liga lá no seu gerador. Enfim, você pode ficar à vontade aqui para instalar da melhor forma como você quiser, né? Mas a maioria do pessoal aí acaba fazendo já a redundância lá no próprio retificador, né? E então já chega aqui já de forma redundante, tá bom? E aí, pessoal, falando um pouco até, aproveitando que eu estou dando um zoom aqui no FX4, né? Então, essa parte aqui de baixo, né? Aqui a gente tem a parte de alimentação, aqui a gente tem uma chavinha, né? De liga e desliga, aqui são os fusíveis. Esse cara aqui é a parte de aterramento, né? O bornezinho aqui de aterramento. Então, caso... Não, desculpa. Esse bornezinho aqui é para a pulseira antistática, tá? Então, se você for fazer algum tipo de manutenção, alguma coisa, você espeta aquelas pulseirinhas. Inclusive, eu tenho uma aqui, ó, por coincidência. Essas pulseirinhas aqui, ó. Não sei se está dando para ver todo mundo aqui. Então, aí você espeta aqui nessa... Cadê meu mouse? Aqui. Você espeta aqui, né, nesse bornezinho para poder sacar as placas sem ter descarga eletrostática e tudo mais, tá? A parte de aterramento é aqui desse lado, tá? Eu confundi aqui no caso. Então, a parte de aterramento, se você quiser aterrar aí seu equipamento e tal, são esses parafusos aqui, tá? E aqui, pessoal, vocês vão ver que tem esses conectores físicos aqui, né? Esses conectores aqui DB9, eles são para a parte de alarmes, tá? Então, caso, por exemplo, aqui alarme down, se você quiser exportar os alarmes da OLT através de um cabo DB9 e colocando lá num outro... Isso aqui é coisa mais antiga, né? Hoje em dia, a gente faz monitoramento via SNMP ou usa o próprio software da Nokia para fazer esse monitoramento dos alarmes e tudo mais, né? Mas, caso você queira fazer uma coisa mais rústica, digamos assim, e fazer a importação dos alarmes, né, da OLT para um outro dispositivo ali, você pode conectar, né, esse DB9 aqui. Esse outro DB9 seria para você imputar ou importar alarmes de outros equipamentos, né? Então, de repente, você tem um retificador que ele não é gerenciável, né? Apesar de que hoje em dia também, a maioria dos retificadores aí, tudo são IP, dá para você gerenciar eles também via IP, né? Mas caso você tenha um retificador mais antigo aí e você queira imputar os alarmes dele para dentro da OLT
E aí, através da OLT, você fazer esse monitoramento do retificador, dá para fazer através desse conector aqui também, tá? E esses outros conectores aqui é basicamente portas de contato seco, tá? Então, se você instala essa OLT, por exemplo, num armário de rua, você tem lá um relé, e aí a hora que abre a porta, o relé fecha o contato, e aí gera um pulso aqui, né? E aí esse pulso gera um alarme na OLT, e você consegue saber, ó, tal hora a porta do armário ali foi aberta, e enfim, aí é mais para quem pensa em usar essas OLTs em armário de rua, tá bom? E aqui do lado direito a gente tem a parte dos LEDs aqui, que é a parte da energia, né? Então, quando você energizar o equipamento, você já vai ver aqui do lado direito aqui tem o A e o B. Então, se você energizar, né, somente a fonte A, vai acender todos esses 3 LEDs aqui. Esses LEDs é referente aos fusíveis também, tá bom? E tem um LED de alarme aqui, pessoal, que eu já adianto para vocês que ele fica vermelho, mas fiquem tranquilos, tá? Mesmo que ele vai ficar aceso vermelho direto, tá? Não tem, já tentei 1000 formas aí, vocês possam imaginar, de colocar esse LED em verde ou apagar ele, né, para não dar uma sensação de que tem algum problema. Não adianta, cara. Qualquer coisa ele vai ficar aceso aqui, então meio que ignorem aí, tá bom? E aí, falando um pouco da parte direita aqui, né, a gente tem essa chapa aqui onde tem o nome da OLT, e atrás daqui fica a fan, né, fica a parte de ventilação do equipamento, tá? Então, se você sacar esse parafuso aqui, ó, e você vai puxar essa chapa, né, uma chapa de aço inox aqui, você saca e aí você vai ter acesso não somente às fãs, né, mas ao filtro também, né? Então, de repente, eu até aconselho vocês aí, de tempos em tempos, aí, a cada, sei lá, 6 meses, mais ou menos, dependendo da onde o ambiente onde a OLT está instalada, você vem aqui, saca, pode tirar com o equipamento ligado, não tem problema nenhum, vai lá, tira o filtro, lava, faz uma limpeza ali, porque já peguei muito problema de aquecimento aí das placas, né? E aí a hora que foi ver, era o filtro que estava todo cheio de pó e não estava circulando o ar, né? Lembrando que, deixa eu voltar o zoom aqui, aqui no caso, pessoal, o ar, ele entra daqui, vou fazer um desenho meio esdrúxulo aqui, mas enfim, ele entra daqui e sai aqui, tá? Então, o ar, a fan, ele puxa o ar desse lado aqui, tá? E joga para cá, beleza? Então, vai ter um filtro aqui, que é isso que eu falei, eu aconselho vocês, de tempos em tempos aí, vai lá, saca, lava, faz uma limpeza no filtro, não tem problema nenhum, para justamente você evitar ter algum tipo de problema com temperatura, tá? E a fan, pessoal, qualquer chassi ele vai estar atrás dessa chapa aqui, tá? Então, por exemplo, aqui no FX8, a fan vai estar aqui, né? E no FX16, que é o único bastidor que ele é vertical aí, né? Aí, no caso, a fan é toda essa... Opa! A fan, no caso, é toda essa gaveta aqui, ó, tá? Isso tudo aqui é a fan. Aí, no caso aqui, funciona o contrário. O ar vem daqui de baixo, né? E joga aqui para cima. Beleza? Então, o FX16 é o único que ele faz isso. Mas é sempre nesse sentido, tá? Da direita para a esquerda ou de baixo para cima. Beleza? Então, é mais para vocês já terem noção aí também, mais ou menos, como que funciona. E aí, falando um pouco dos slots, né? Então, lembra que eu falei que esses 3 primeiros slots aqui a gente não considera como sendo de linha, porque são os slots das placas controladoras, né? Então, tá vendo que tem aqui escrito na placa NTA, NTB, né? Que seria uma placa redundante, e NTIO, tá? A NTIO, ela serve como uma segunda redundância, tá? Então, de repente, você quer pôr aqui para não perder os uplinks, e de repente uma placa cai, a outra ela assume, né? Você consegue configurar essa parte de redundância das controladoras, mas de repente você fala, puta, mas fisicamente a minha fibra aqui estava conectada nessa placa. Então você pode jogar aqui na NTIO e aí ela mesma faz a comutação, aí da fibra para a placa que estiver ativa, tá? Então NTA é a controladora, né? A NTIO é essa placa de expansão que você pode usar para redundância em anel, enfim, você pode usar para expandir uplinks também, né, caso você queira, beleza? E fazer uma segunda redundância, uma dupla redundância aqui, né? E a NTB seria a segunda controladora, tá bom? Obviamente, né, o equipamento ele não precisa de tudo isso. Aqui é um cenário onde o equipamento ele está full, né? Ele está completo ali.
mas você consegue utilizar somente uma placa controladora e uma placa GPON, consegue funcionar sem problema nenhum, tá bom? E aí aqui, pessoal, vocês vão ver que tem uma chapa de aço inox aqui, bem separando, né? E aí, aqui vocês conseguem ver que tem 01, 02, 03, 04, e aí aqui sim são as placas de linha, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, esse primeiro slot a gente está com uma placa de XGS PON, tá? No segundo slot a gente tem uma placa de GPON, são 16 portas PON, e aqui nesse slot 3 e 4 a gente tem placas de ponto a ponto, tá? Onde que essa placa 3 aqui é uma placa de ponto a ponto com 16 interfaces, né, de 10 GB, e aqui no slot 4 a gente tem uma placa onde você tem 36 interfaces de 1 GB, tá? Então, é mais para vocês terem essa noção, então é sempre isso. Aonde tiver a partir do 01, 02, 03, 04, são as placas de linha. O que tiver NTB, NTA, NTIO são placas controladoras ou essa placa aí de proteção. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Enfim, se alguém tiver alguma dúvida aí, fiquem à vontade para me interromper ou fazer a pergunta aí no chat. Beleza? E aí, só para finalizar, esses equipamentos também já suportam a parte do 25G-PON, né? Que vai servir aí para a base do 5G aqui no Brasil e tal, né? Então, a Nokia tem apostado muito forte nessa questão do 25G-PON, porque ela tem um melhor custo, a topologia é menos complexa, né? E o que pega muito na questão do 5G é baixa latência, não é nem tanto banda, né? Porque se você for ver, os equipamentos aqui têm banda tranquilo para entregar, mas o lance é a baixa latência, né? E aí, por isso que entram aqueles processadores, o processador Kilion, né, que é o processador proprietário da Nokia, onde foi desenvolvido pensando já nessa questão de baixa latência, baixo consumo de energia e melhor performance aí de rede, tá bom? Então, é um equipamento que também já está preparado aí para servir de estrutura para o 5G, tá? O Fábio tem uma pergunta aqui. Quantas placas de ponto a ponto, 10 GB, o chassi se comporta como um bom switch? Sim, na verdade, assim, essas placas de ponto a ponto, elas são opcionais, tá? Porque você consegue usar, se você quiser, quero entregar uma porta lá para um cliente corporativo, né? Só uma fibra. Só quero entregar uma fibra lá para um cliente corporativo, ou às vezes até mesmo dentro da sua própria rede aí, você só quer fazer a parte de switching, né? Você pode utilizar as placas da controladora, as portas de uplink da controladora para fazer isso, tá? Só que é isso, né? É que no caso essa placa aqui é uma Fant G, ela acaba tendo 5 portas aqui, né? Mas a Fant F, como a gente já vai ver aqui, né, que é a placa mais comum do mercado, ela só tem 4 portas de uplink, né? Então você pode fazer essa parte de switching aí usando a própria controladora, mas você está limitado a somente 4 interfaces aqui, né? Que aí quem manda é o GBIC que você põe lá, né? Se é GBIC de 1 GB ou 10, quem manda na velocidade é o GBIC que você põe. Mas aí, no caso, essas placas de ponto a ponto seria pensando em algo maior. Você tem que ter ali uma necessidade, né? Muito grande. Então, você pode espetar essas placas aqui e realmente trabalhar como um switch, né? Então, por exemplo, só dando um exemplo, vocês vão ver que ao longo do treinamento eu vou falar muito da Vivo, porque é onde eu tive mais contato, né, das grandes operadoras, mas acredito que dentro da Oi ou dentro das outras operadoras deve ter um cenário parecido também. Mas, por exemplo, dentro da Vivo lá, eles utilizavam muito essa primeira placa aqui, ó, porque, novamente, como essa OLT está instalada num armário de rua, você tem um espaço limitado ali, físico mesmo, que você consegue ter dentro de um armário de rua, o que você consegue pôr, né? Então, ao invés dos caras colocarem um switch, né, para fechar em PLS, um switch Layer 3, né, para fechar um SPF, um BGP, alguma coisa assim, os caras colocavam uma placa dessa daqui, né, para justamente fazer essa função de switch, né, de Layer 2 aqui dentro da caixa, e aí com isso evitava a necessidade de ter um segundo equipamento para gerenciar e até ocupar um espaço físico dentro do armário, tá? Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é isso. Você consegue utilizar tanto essas placas aqui como um switch, quanto as portas de uplink também, tá bom? Bom, e aí falando um pouco das placas controladoras, né? Deixa eu apagar essa. Então, a mais comum do mercado hoje é a Fant F, tá?
é uma placa aí que foi a primeira placa controladora também, que lá desde 2010, tá? Peraí, deixa eu só ver aqui que ele mandou. Bacana, exemplo da Vivo foi a situação que imaginei mesmo, a limitação do espaço físico em alguns sites. É isso mesmo, cara. A Vivo, por exemplo, eu uso isso aí porque, ainda mais que os armários de rua da Vivo, eles são todos divididos, né? Então, de repente, o cara que acessa lá o técnico, né, que vai ver a partir das fibras, ele não tem acesso ao LT, que são chaves diferentes e tal. Então, o espaço dentro de um armário de rua ele é bem limitado, né? Então, você consegue aí otimizar isso jogando tudo para cima da OLT, tá? Bom, então, como eu estava falando, a FanTF, né, a placa é a controladora, né, mais comum aí do mercado. Basicamente, todos os orçamentos aí que você for pedir de Nokia, ou muito provavelmente se você já tem o equipamento da Nokia, você provavelmente já tem aí a placa FanTF plugada lá no slot NTA ou no slot NTB, né? Então, ela é uma placa que tem 4 interfaces aqui, né? Deixa eu voltar. Então, ela tem 4 interfaces aqui de uplink, onde você consegue pôr tanto de 1 GB quanto de 10 GB, tá? Até já falando nessa questão de velocidade, só fiquem atentos, pessoal, na questão das SFPs, né, do GBIC, porque a Nokia, ela é bem chata quanto a questão de GBIC e tal, ela só aceita GBICs da Nokia, né, Alcatel, ou GBICs gravados para ser Nokia, tá? Ela não tem interoperabilidade com outros fabricantes. Então, de repente, você tem lá uma GBIC da Microtik, uma GBIC da Huawei, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido. Se você espetar na OLT, não vai subir, tá? Então, não percam seu tempo, não rola. Então, você só consegue subir mesmo a parte dos GBICs aqui, sendo o GBIC da Nokia, né? Ou tem aí empresas que fazem a gravação, né, dos GBICs para ser o código, né, o part number da Nokia, aí sim funciona, tá? Fora isso, não rola essa interoperabilidade. Então, fiquem atentos a isso também. Se de repente você comprou a OLT e não veio com GBIC, ou de repente você fala, não, já tenho aqui vários GBIC, mas não é da Nokia, você vai tentar configurar a OLT lá, não vai subir, tá bom? Então, a FanTF ela tem essas 4 interfaces, né, de uplink, onde você, utilizando aí, né, um lag, você consegue chegar até 40 GB, né, de uplink, né, em uma única controladora. Caso você utilize 2 controladoras, né, que é esse cenário aqui, né, onde você tem a controladora B e a controladora A aqui, né, as duas rodando aqui, aí você consegue pôr até 8 portas dentro do mesmo lag, tá? Então, aí você consegue chegar até 80 GB de uplink, utilizando um lag, né, um link aggregation, utilizando a FanTF, tá bom? Então, é basicamente isso aqui vezes 2, então dá os 80 GB aí, beleza? Então, até coloquei aqui, ó, até 80 GB utilizando o lag. Essa placa ela tem a capacidade de switching de dados, né, ou seja, de dar conta, né, do tráfego aí, de 480 gigabits por segundo, tá? E caso você esteja utilizando aí 2 placas controladoras, você consegue... Deixa eu pegar essa aqui para apoiar meu braço aqui que está doendo. E caso você esteja utilizando 2 placas controladoras, você consegue habilitar aqui para que elas façam a redundância, né? E aí você consegue chegar no modo ativo-ativa, onde as duas são ativas, né? As 2 placas controladoras do slot NTA e do slot NTB, as duas são ativas, né? E aí você consegue chegar até 960 gigabits por segundo de switch de dados, beleza? Esse modo ativo-ativo, eu coloquei aqui, ele seria uma espécie de load balance, tá? Não é bem um load balance, mas é onde as 2 placas ali, tanto a da NTA quanto a NTB, elas ficam operando de forma ativa, tá? Bom, enfim, aqui tem outras características, né, da placa. Então, toda a inteligência do equipamento, tá, pessoal? Toda a inteligência do equipamento, ele tá aqui, beleza? Tá dentro dessa placa controladora. Então, aqui na Nokia também não tem uma placa de uplink, por exemplo, né? A própria controladora, ela já é a placa de uplink, né? Ela já tem aqui os uplinks. Então, a placa controladora não só faz, né, as funções de controlar, de ter toda a inteligência do equipamento, como também faz essa parte de uplink e tudo mais, tá? E se vocês notarem aqui, peraí, deixa eu tirar o zoom aqui. Se vocês notarem aqui, ó,
vocês vão ver que tem uma flashcard aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Ó, tá vendo que tem uma flashcard aqui, um compact flash, né? Então, é aqui, pessoal que mexe com Cisco, essas coisas já está mais acostumado, porque é a mesma compact flash lá que a Cisco usa, por exemplo, tá? Então, é aqui que fica salvo toda a informação da OLT, a parte de software, parte de configuração, tudo fica armazenado aqui, tá? Então, isso é uma das vantagens aí também, de repente hoje você tem aí uma OLT na caixa, né, zerada, aí você comprou, vai tirar ela da caixa. Se caso você tiver um gravador, né, um gravador de compact flash, é bem no Mercado Livre, aí você acha facilmente, acho que inclusive a própria Multilaser tem, a Multilaser também tem uma pancada de coisa, né, mas a própria Multilaser eu acho que tem um gravadorzinho desses de compact flash aí, então você consegue tranquilamente pegar, tira essa flash aqui, né, da placa, bota num gravadorzinho. Se você tiver uma imagem, né, de uma OLT já pré-configurada, você consegue simplesmente faz a gravação dessa imagem como se fosse uma ISO mesmo, né? Não é bem uma ISO, mas é como se fosse. E aí você faz a gravação, né, de uma imagem de uma OLT de repente já atualizada, já configurada, tal. É um clone idêntico de uma outra OLT. E aí você faz a gravação, espeta a flash aqui de volta, coloca lá a placa no slot e ela vai subir já totalmente configurada de acordo com essa imagem, tá? Então, isso aí acaba agilizando para caramba a parte de subir uma OLT do zero, né? Ou até mesmo, de repente, para você fazer um backup, né? Se você quiser uma imagem fidedigna ali, uma imagem exatamente igual à OLT, né? Tá? Você pode simplesmente fazer essa cópia dessa flash aqui, tá bom? Então, é uma coisa bem interessante. Isso é interessante também, pessoal, porque, por padrão, a OLT da Nokia, ela vem tudo shutdown, tá? O que isso significa? Que ela vem tudo desconfigurada. Você não tem, você não vem por padrão nada configurado nela, não vai ter porta elétrica, não vai ter porta de uplink, não vai ter nada up, nem as placas GPON, nada. Ela vem tudo desabilitado, né? A única coisa que você consegue fazer no primeiro acesso é acessar através da porta console, tá? Que a porta console é essa porta aqui, ó, LCRT, tá bom? Então, aí você consegue ter, se você tiver o cabo console, né? Lembrando que o cabo console da Nokia não é padrão Cisco, tá? Ele tem uma pinagem um pouquinho diferente. Então, para você acessar a OLT via console, ou o cabo tem que ter vindo junto aí com a sua OLT, ou, no caso, você precisa montar esse cabo na pinagem correta, tal. Depois eu vou passar para vocês aí também alguns arquivos, uns documentos que tem lá a pinagem, caso vocês precisem montar esse cabo console, tá? Então, por padrão, pessoal, tá vendo que essa porta FUI 4 aqui é uma porta elétrica de 1 GB, tá? Mas se você espetar um PC, alguma coisa aqui, e ela tiver por padrão, não vai dar nem luz aqui, não vai dar nem sinal. Por quê? Por padrão é tudo shutdown, tá bom? Então, as únicas formas de você ter um primeiro acesso na OLT ou é via cabo console ou fazendo a gravação da flash aqui para uma OLT já configurada, tal. Então, por exemplo, eu, sempre que possível, eu vou ativar alguma OLT, alguma coisa, pergunto se os caras têm um leitor desse aqui, dessas flash, passo lá uma imagem para o cara, ele faz a gravação e já vai subir já pré-configurada. Então, ela já vai subir com um IP lá padrão que eu já defini, já vai subir com as portas de uplink tudo up, já vai subir com as placas GPON configurada, enfim, ela já vai ter uma pré-configuração, já vai estar com o software, né, da OLT atualizado, então ela já vai subir de uma forma mais rápida, então eu não vou ter que ficar perdendo tempo atualizando o software manualmente, parará, tá? Bom, e aí aqui tem outras informações da placa, mas não vou ficar perdendo tempo com isso e depois eu vou passar esses slides, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Bom, então a FANT-F, né, o modelo FANT-F é a placa mais comum do mercado, mas ela não é a única, né? Essa, como eu falei, essa FANT-F foi a primeira placa, né? E aí a gente tem as evoluções aí das outras placas, né? Então a gente tem a FANT-G, depois da FANT-F, né, tem a FANT-G. Qual que é a diferença, basicamente, né? Além das 4 interfaces aqui de 10 GB, ou né, as 4 interfaces aqui que a gente tem mais uma interface aqui adicional de 100 GB, tá? No padrão CFP4, beleza? Então, você consegue, além dessas 4 interfaces aqui de 10 GB, você tem uma adicional de 100 GB para uplink, tá? Uma coisa que o pessoal às vezes pergunta para mim também, quando eles vão fazer, principalmente pegar
do Paraguai ou, sei lá, equipamento de fora, vocês vão ver que tem muita dessas FANT-F, a própria FANT-F tem modelo com esses conectores aqui e tem modelos que não tem, como por exemplo essa placa aqui não tem, tá vendo? E tem placas que tem, tá? Pessoal, o Otávio até perguntou, né, essas interfaces PPS coaxial para que serve? É uma dúvida muito recorrente, pessoal, porque isso aqui, na verdade, nada mais é do que sincronismo de relógio, a parte de sinais analógicos, tá? Então, caso... Isso aqui é muito antigo, para ser bem sincero. Há um bom tempo atrás, aí, o pessoal pegava lá sinais de rádio, alguma coisa precisava fazer um sincronismo de relógio junto com as coisas da OLT e tal, e aí imputava aqui esses cabos coaxial aqui para poder fazer esse sincronismo, essas coisas, tá? Mas ele basicamente, eu particularmente nunca mais vi nada utilizando, né? Pensei que era revolucionário. Desculpa te frustrar, cara, mas infelizmente não é nada demais. Inclusive essas interfaces bits aqui também é justamente isso, para fazer essas sincronismos de relógio e tudo mais, tá? Então, se você tiver lá para comprar um equipamento da Nokia e, né, como às vezes acontece muito, o pessoal me manda mensagem, falando, cara, tem um equipamento, uma placa, qual que é a diferença? Tem uma placa que ela não tem nada, é FANT-F AA, e tem uma FANT-F BA ou AB, enfim, e aí tem esses conectores. Qual que é melhor? Cara, não tem melhor, elas são idênticas, é a mesma placa, tá? A única diferença é que essa aqui, a B ou BA ou BB, enfim, qual vai ser o código lá, vão ter esses conectores adicionais aqui, mas na prática ninguém usa, tá? Bom, e aí a FANT-G, né, então ela tem aí todas essas capacidades aqui, da mesma coisa, ela tem a parte de switch de dados maior do que a FANT-F, né, então ela tem a capacidade de 1.28 terabits por segundo de switch de dados, e utilizando duas placas controladoras no modo ativo-ativo, 2.56 tera, tá? Você consegue chegar até 200 GB de uplink utilizando um lag, né, então você pega uma porta de 100 GB da placa A, uma placa de 100 GB da placa B, e consegue criar um lag de até 200 GB de uplink aí, tá bom? Uma outra coisa que eu não mencionei aqui na FANT-F é essa questão da capacidade do backplane aqui, né, da comunicação, não é do backplane da placa, tá? É do backplane da placa controladora com as LTs, né, com as placas de linha, placa GPON, XGS e tal. A FANT-F, tanto a FANT-F quanto a FANT-G, a capacidade máxima que você consegue ter de velocidade aqui é 40 GB. Tá? Então, essa comunicação entre a controladora e a placa GPON, a placa XGS, enfim, a placa de linha, você consegue ter no máximo com a FANT-F e a FANT-G 40 GB nessa comunicação, tá? Então, aí você fala, pô, mas o que né, esses 40 GB ele significa, né? Se você pegar uma placa GPON, por exemplo, que ela tem 16 portas PON, lembrando que o protocolo GPON, né, você tem 2.5 GB de down e 1.25 GB de up, né? E então, se você pegar esses 2.5 GB de down vezes 16, você vai chegar nesses 40 GB aqui, tá? Que seria a capacidade máxima da placa de comunicação. Então, assim, para a parte de GPON, né, tanto a FANT-F quanto a FANT-G atende tranquilo. Isso aqui começa a ser um pouco complicado quando a gente começa a falar de XGS, começa a falar do multipom, começa a falar do TWDM-PON, que a gente já tem bandas maiores, né? Então, por exemplo, o XGS é 10 GB simétrico, 10 GB de down, 10 GB de up, e aí você pega uma placa, por exemplo, onde ela tem 8 interfaces de 10 GB, então você teria ali total 80 GB de up e 80 GB de down. Aí, no caso, a FANT-F e a FANT-G, ela atende, mas em partes. Ela atende somente metade da capacidade, né, que essas placas aguentam. Então, você teria que, se você quisesse usar full, né? Então, fala, cara, sei lá, de repente você é meio louco e fala, cara, eu vou começar uma operação só em XGS PON, né? Não sei se isso já é viável nos dias de hoje ou não, mas de repente você fala, cara, eu vou começar tudo em XGS, eu não vou ter GPON, já vou começar tudo em XGS. Então, só tenha em mente que tanto a FANT-F quanto a FANT-G, você só vai conseguir atender metade da capacidade aí do que essas placas de XGS podem entregar, beleza? Então, só ficar atento a isso.
Bom, e aí depois, né, da Fante G, então a gente tem a placa mais recente, né, até o presente momento, que é a Fante H. E aí a Fante H a gente já tem um outro patamar aí, onde a gente tem, não tem mais aquelas 4 interfaces de 10 GB, a gente só trabalha aqui com 2 interfaces de 100 GB, tá? Então aqui o negócio já é mais bruto, né? E é o padrão que é SFP 28 ou que é SFP Plus, tá? Então é outro padrão, é diferente do padrão da Fante G, por exemplo, que é o CFP4, tá? Que é um padrão mais caro, mais difícil de achar, tal. E aí o que é SFP28, que é SFP Plus, é mais comum, né, de você achar, é mais barato também. Então aqui a gente só tem essas 2 interfaces de 100 GB, né? Você tem ali, todas elas você vai ter a FUI 4, né, a porta FUI 4, que é a porta elétrica de até 1 GB, né? Se caso você quiser utilizar essa porta aqui para uplink de 1 GB elétrico, você pode utilizar também, sem problema nenhum, tá? E aí, né, basicamente, então, a Fante H, você tem, então, 3.2 terabits por segundo de switch de dados e no modo ativo-ativo, né, as 2 controladoras, 6.4 terabits por segundo, né, de switch de dados. E, no caso, a velocidade aqui, né, da capacidade de comunicação com as placas de linha é de 100 GB, tá? Então, no caso da Fante H, aí sim você já consegue utilizar o máximo que, por exemplo, um XGS PON poderia entregar, beleza? Então, a Fante H é a única placa hoje que você consegue pegar 100% do que um XGS, por exemplo, consegue entregar, né? As outras fica limitado em 40 GB, beleza? E, né, como eu tinha falado, você tem aqui, então, 2 interfaces de 100 GB, pode criar um lag, né, pode criar um lag aqui entre essas 2 portas, tendo 200 GB de uplink por placa controladora. Se você tiver 2 placas controladoras, você consegue chegar a 400 GB de uplink. E caso você tenha uma NTIO, né, que é aquela placa no meio que eu mencionei, como por exemplo essa FNIO-D, você tem mais 4 interfaces de 100 GB, né? Então você pode colocar 8 portas no mesmo lag, você pode pôr todas essas portas aqui fechando um lag de 800 GB de uplink, tá? É um negócio absurdo, mas, enfim, pode ser que em algum momento a gente chegue aí nesse padrão, né? Bom, tranquilo até aqui, pessoal? Ficou alguma dúvida referente a essas placas controladoras, o processo aí de cada uma delas, questão da flash aqui, tranquilo? Se alguém ficou alguma dúvida aí, pode ficar à vontade para perguntar, beleza? Só tomar uma água aqui. Cadê? Deixa eu mudar aqui. Beleza. Bom, e aí aqui então, pessoal, falando um pouco da parte de... peraí. O Otávio perguntou, a atualização das placas faz perder todas as config? Depende, cara. Você tem algumas formas de você fazer essa atualização. Primeiro que, só falando nessa questão de atualização, diferente de outros fabricantes, né? Não sei te dizer quem, mas eu lembro que alguém mencionou que você tem fabricantes que você tem que fazer a atualização da placa, né? Cada placa, então, por exemplo, se eu tivesse tudo GPON aqui, você pode ter cada uma dessas placas rodando uma versão de firmware, né? Rodando uma versão de software, tá? No caso da OLT da Nokia, não é assim, tá? É o software da OLT, ponto, tá? É o software da OLT como um todo que você roda e não tem essa questão de atualização individual das placas, de firmware, de cada uma das placas, tá? O que acontece às vezes é que você espeta de repente uma placa e ela fica lá, dá uma mensagem lá falando, aguardando o software, né? Mas esse aguardando o software não é a placa que está aguardando o software, né? É a própria placa controladora, a própria OLT, que não tem os pacotes dessa placa, né? Mas aí você faz a transferência lá via TFTP, por exemplo, e tal, e aí carrega o pacote dessa placa e beleza, né? Mas aí, então, qualquer placa desse mesmo modelo que você espetar, ela já vai reconhecer de forma automática, tal. Então, não tem essas placas aqui de linha, né? Elas não têm como, por exemplo, cada uma ficar rodando uma versão. É tudo integrado. É tudo a versão da OLT, tá? E aí, respondendo a sua pergunta, Otávio, a atualização, ela tem algumas formas que você pode fazer isso, tá? Você pode, por exemplo, fazer essa atualização manualmente via TFTP, né? Então, você vem aqui, usa o cabo console, loga na OLT lá o primeiro acesso,
coloca lá um IP, né, por exemplo, na interface elétrica aqui, beleza, coloca lá na rede, e aí do seu PC, por exemplo, lá um TFTP server, né, você faz a transferência do arquivo, aí você precisa ter o arquivo de software bruto, né, um arquivo .tar, de extensão tar, você faz essa transferência desse arquivo, inclusive eu tenho um vídeo no YouTube ensinando esse passo a passo, né, você faz a transferência desses arquivos de atualização, terminou a transferência desses arquivos, você manda comutar para o banco, tem 2 bancos de software, né? O ativo e o passivo. Então, você faz primeiro o carregamento, né, dessa atualização no banco passivo. Uma vez que ela terminou de carregar, você simplesmente dá o comandinho lá para comutar para esse banco passivo e aí, com isso, atualiza a OLT, tá? Se a versão de software for o gap, né, o espaçamento entre as versões de software for muito grande, tá? Então, vou te dar um exemplo. Se você pega uma OLT hoje em dia, você compra ela na caixa, né? Você liga ela, geralmente essa OLT ela vem na release 5.5, release às vezes 4.6, é uma release bem antiga, tá? Então, a versão mais recente que a gente tem de software hoje é a release 6.2.04N de navio, tá? 6.2.04N de navio é a versão mais recente e estável, tá? Então, tá vendo que o gap, né, da 5 ou da 4.6 é maior ainda, né? O gap é muito grande. Então, obrigatoriamente, nessa atualização, você vai perder todas as configurações e aí você vai ter que reconfigurar tudo de novo, tá? Agora, se você tem uma atualização, por exemplo, você está na release 6.2.04N e aí, putz, lançou a release 6.2.06J, por exemplo. Aí você consegue manter a mesma base de dados, porque a release é próxima uma da outra. Aí você não perde configuração nenhuma, tá? E uma terceira opção, que aí você pode, aí é independente da versão que você está utilizando ou não, é através do AMS, que é o software, né, de gerência da Nokia. Aí, através do AMS, independente se você está na 4.6, 5.5 e quer atualizar para 6.2 e tal, o AMS ele consegue criar essa compatibilidade de banco de dados, né, e consegue manter todas as configurações aí, tá? Então, através do AMS, né, o software de gerência aí da Nokia, você consegue fazer esse upgrade aí de software, essa migração aí, sem perder nenhum tipo de configuração. Beleza? Primeiro ponto para o AMS, pois é. Ele tem alguns pontos negativos, mas alguns são positivos também. Eu vou falar do AMS mais por fim, tá? O Alan perguntou, se eu tiver placa controladora redundante, a capacidade de comunicação com a fonte F dobra ou fica em 40 GB? Fica em 40 GB, tá? Porque é uma limitação da placa controladora em si, tá? Então, essa velocidade aqui, ela não soma. É a única que não soma, né? Você consegue somar a parte de switching de dados, né? Que é a parte de processamento dos pacotes e tal, mas a parte da capacidade é uma limitação física mesmo de hardware, né? Onde a fonte F e a fonte G, você está limitado em 40 GB. Então, essa parte não soma, tá? Aí, se você quiser mais do que isso, aí é só utilizando uma fonte H para você ter 100 GB aí da velocidade. Beleza? Bom, pessoal, então, falando um pouco da parte de energia aqui, né? Eu deixei aqui essa tabelinha aqui para vocês, mostrando aqui uma relação do consumo de cada chassi, né? Então, você tem aqui FX4, X8, X16, quanto que cada chassi consome, aquela coisa toda, se você precisar, né? Ter uma noção aí de dimensionamento de retificador e tal. Isso aqui, pessoal, é o consumo máximo, tá? É um chassi desse aqui, ó, considerando que ele todo cheio, com todas as GBICs, SFP aqui tudo C+, as GBIC aqui tudo de 10 GB, de 100 GB, ou seja, tudo full. É a capacidade máxima dos equipamentos aí, utilizando o consumo máximo, considerando esse cenário que tem esses valores aqui, tá bom? Então, é mais para vocês terem uma noção aí do qual retificador utilizar de forma correta e tal. E aqui eu deixei também, porque muitas vezes o pessoal não sabe, né? Como fazer a instalação elétrica aí para poder energizar o equipamento e tal. Então, deixei aqui a relação. Bate-RET, né, é o positivo, e bate-A e bate-B é o negativo, tá? Então, aqui, né, por exemplo, é um FX16, tá vendo que ele tá bate-A, bate-RET, né? Então, negativo, positivo, positivo, negativo, tá? Mas no FX4 e no FX8 já funciona de forma diferente. Então, basta você olhar lá para ver quem que é o bate-RET, quem que é o bate-A ou bate-B,
e aí você sabe qual, se é ligar o positivo ou negativo, tá? Não se preocupe, porque se de repente você falar, putz, meu, não tinha feito esse treinamento aqui do Bruno antes, e já tinha ligado a OLT e tal, não tem problema. Se você ligar errado, a OLT ela simplesmente não liga, tá? Ela não vai correr risco de queimar alguma coisa porque você ligou invertido e tal. Ela já tem os sistemas de proteção dela que simplesmente ela não liga. Você não vai conseguir ligar o OLT se ela não acender aqueles LEDs, né, que eu mencionei que fica aqui do lado direito. Saiba que você ligou invertido e é só, né, ligar certinho que ele vai acender os LEDs aqui do lado direito embaixo e aí sim você consegue ligar o OLT e não vai ter nenhum tipo de problema, tá bom? Então é mais um slide informativo aí só para vocês saberem mais nessa parte de energia das OLTs e de consumo.